Um nariz enorme com uma verruga bem na ponta. Um gato preto do lado e uma vassoura também. Sempre procurando oportunidade para fazer maldade para alguém. Será que é assim que a bruxa é de verdade? Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Book Bruxa. E como vocês viram, hoje o vídeo tá fazendo jus ao nome do canal. Nós vamos falar sobre bruxas e tudo que está ao redor desse mundo da bruxaria. É muito importante também que nesse vídeo eu possa esclarecer para vocês alguns tabus sobre esse assunto. E eu também vou responder algumas perguntas que eu peguei lá do Instagram, de uma caixinha que eu coloquei nos stories e vocês me mandaram as perguntas. Então fiquem atentos porque eu vou responder cada uma delas. Já pode seguir a gente para participar das enquetes que eu faço por lá. Bom, vamos lá. A pergunta é: bruxa é macumbeira? Bom, eu acho que seria muito importante começar quebrando logo essa forma pejorativa de falar, porque quando você fala a palavra macumbeira, você fala de forma pejorativa que ofende as pessoas de religiões afro. Então, nem macumba tem a ver com bruxaria e nem bruxaria com macumba, não necessariamente. Porém, a palavra macumba nem se encaixa, na verdade, no quesito da Umbanda ou do Candomblé, já que macumba está mais relacionada a um instrumento musical em que eles usam lá, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos à próxima pergunta. Bruxas fazem o mal? Bom, bruxas, ao todo, na maioria delas que fazem parte da Wicca ou da bruxaria natural, elas cultuam a natureza e formas lindas de viver. Então, elas não estão ligadas a formas ruins e nem de fazer mal para ninguém. Eu acho que isso é uma coisa que foi muito construída com o passar do tempo através de muitos preconceitos, na verdade. Principalmente depois que a Disney começou a inserir nas animações a bruxa sendo vista sempre como o personagem que faz mal e que machuca os outros personagens. Então isso é mesmo somente uma coisa que está inserida na mente das pessoas de forma muito negativa e muito errada. E eu tô respondendo essas perguntas assim bem rápido, porque é só para dar logo essa introdução e poder começar de fato no assunto e nas coisas legais que eu pensei em trazer. Então a última pergunta que eu separei é... E a pergunta é: ainda existem bruxas? E a resposta é sim, basta você pesquisar um pouco para você encontrar muitas. Se você gosta desse assunto, eu te recomendo acompanhar o canal Diário da Bruxa, da Pri Ferraz, se eu não me engano, o nome dela, que é uma mulher maravilhosa, que é realmente bruxa, que pratica a bruxaria natural e tudo isso. Ela tem até caldeirão de verdade, ela fala sobre tudo isso. Bom, as informações que eu vou passar para vocês vão ser baseadas em estudos e pesquisas, mas ela tem prática realmente em todo esse assunto. Então vai ser, se você gostou do assunto, vale muito a pena você ir até o canal dela e aprender. E agora eu vou contar para vocês motivos pelos quais as mulheres eram consideradas bruxas e eram mortas e queimadas vivas nas fogueiras em praça pública na frente de todas as pessoas. Isso também aconteceu com alguns homens e eu vou explicar para vocês os motivos que isso aconteceu e vocês vão ficar pasmos de ver quão tolos eram os motivos. Mulheres muito bonitas. Quando uma mulher era muito bonita e muito atraente, ela sempre chamava a atenção de muitos homens, e dentre esses homens sempre haviam homens casados. E quando esses homens pensavam demais nelas, uma coisa muito comum é você sonhar com o que você pensa muito. Quando eles sonhavam, eles contavam até para suas esposas ou até mesmo para os padres, que logo diziam que eles estavam enfeitiçados. E o que faziam? Iam até essa mulher e a levavam presa, afirmando que ela era uma bruxa. E logo ela ia para a fogueira e era queimada viva. E para vocês verem o nível de hipocrisia, quando uma mulher era muito fora do padrão, considerada feia, ela já era logo também considerada bruxa. Porque o que acontece com uma mulher que é muito feia, fora do padrão? Ela logo fica sozinha, porque ninguém quer casar com ela. Às vezes ela tem algum tipo de deformidade, seja no corpo ou seja no rosto. E isso fazia com que ela ficasse sozinha, distante do resto das pessoas. E isso fazia com que ela fosse para a fogueira, com que ela perdesse sua vida, considerada uma bruxa pelas pessoas. Mulheres que sabiam lidar com ervas e plantas medicinais. Então, mulheres que eram curandeiras naquela época, se você tem uma dor, se você tem um problema e ela pode resolver,
ela resolve, mas ela resolve sabendo que se alguém descobrir, ela vai morrer logo em seguida. Porque era assim que eles enxergavam. Como pode essa mulher pegar uma coisa ali da natureza, uma planta, que não tem necessariamente nada de especial e curar alguém? Ela só pode ser uma bruxa. Ela está disfarçando sua feitiçaria através daquela erva. Então ela também era morta como as outras mulheres. Mulheres ruivas. Mulheres que eram ruivas eram tidas como mulheres raras. E logo em seguida elas eram tidas também como bruxas, porque o seu cabelo raro era muito raro, como é hoje em dia, e eu já falei muito a palavra raro. Mas então, isso é a realidade, era a realidade naquela época. Assim que uma mulher ruiva e muito bonita principalmente se destacava na sociedade, ela era considerada uma bruxa. Porque suas madeixas vermelhas chamavam muita atenção. E o que chama muita atenção e sai dos padrões é coisa de bruxa. Lésbicas também eram consideradas bruxas. Por quê? Como a gente sabe que tudo era muito voltado para o patriarcado, as mulheres precisavam ceder aos homens e casar-se e servi-los. E quando uma mulher é lésbica, ela não vai querer fazer isso, ela vai fugir do padrão, como eu citei outras vezes. Então, ao fazer isso, ela não só era condenada pelo pecado de ser homossexual, como eles diziam, mas ela também era considerada uma bruxa, porque vocês já conseguiram entender ao longo desses parâmetros que saiu um pouquinho do padrão é bruxa, então morre. E isso é absurdamente tóxico, né? Mas a gente precisa lembrar que isso aconteceu de verdade. Que eu tô falando cada coisinha aqui, mas o pior é que até hoje isso ainda acontece. Mulheres que não queriam casar. Independente de serem hétero ou lésbicas, mulheres que simplesmente queriam viver sozinhas pro resto da sua vida eram tidas como bruxa, principalmente na sua velhice. Sabe aquela velhinha que tá sozinha, que não casou e não teve filhos? A sociedade inteira apontava, com certeza ela é uma bruxa, olha aí, ela fora dos padrões. Eu acho que também seria muito importante falar sobre alguns pontos de vista que as pessoas têm em relação à bruxaria, quando perguntam assim: bruxas fazem rituais? Bom, a resposta é sim, porque elas fazem os seus famosos sabás ou outros rituais que também são relacionados a isso. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, não é em culto ao Satã como muitas pessoas fazem parecer ao diabo. Até porque elas não acreditam, já que Satanás é uma figura da Bíblia, é uma figura do cristianismo, e não da bruxaria, nem da Wicca, e nem de outra vertente dessa área. Então, a quem que as bruxas cultuam? Bom, isso pode variar, porque na verdade a maioria delas está mais revoltada para o sagrado feminino, para a deusa mãe, para a deusa tríplice. Isso é uma coisa que você pode aprender dando uma estudada ou analisando bem todos esses assuntos que eu falei bem superficialmente, porque como é um único vídeo, eu não posso me aprofundar em todos esses temas. A não ser que vocês queiram, peçam lá pelo Instagram ou até aqui mesmo nos comentários, aí eu faço um vídeo específico só sobre isso. E muitas dessas bruxas cultuam sim a Lilith, a Hecate e há muitas outras deusas que têm esse sagrado feminino desperto dentro de si, porém sempre com a mesma intenção, de tirar de dentro de si o que há de melhor, de tirar aquele amor e aquele bem maior de dentro de si para o mundo, e nunca com a intenção de afetar negativamente o outro, e nem também a si mesmo, é claro. E muitas pessoas acham que para ser bruxa é só sendo mulher, mas isso não é verdade. Muitos homens também entram para a bruxaria, para qualquer vertente dela, na intenção de se tornar uma bruxa. E como a Pri muitas vezes fala, eles nem se denominam bruxos, se denominam bruxas, mas não que não possam, apenas que cada um escolhe se denominar de uma forma. Porém, ainda assim tem muito mais mulheres, porque também a bruxaria está muito ligada com o sagrado feminino e os ciclos menstruais com a lua e tudo isso que é uma coisa muito bonita, mas realmente só você se aprofundando nos estudos para entender. Se alguma de vocês que assistiu esse vídeo se identifica com esse tipo de conteúdo ou acredita nessa vertente bonita da bruxaria e não naquela falsa que as pessoas tentam proferir por aí, falando de forma totalmente errônea, tentando levar para um caminho maléfico esse assunto, já deixa nos comentários para eu poder entender e ver que vocês estão por aqui.
E antes que alguém cite de forma errônea, eu sei que existem algumas pessoas que se denominam bruxos ou bruxas voltada para o satanismo. Porém, isso é dependente a cada qual, porque essa é totalmente outra vertente, totalmente diferente. É o satanismo ou outra religião relacionada. Porém, a bruxaria natural é basicamente voltada para o que eu falei, de forma bem básica, que para entender melhor vocês vão precisar se aprofundar bem mais. Mas sempre se inicia relacionado ao paganismo. E o paganismo, a palavra pagão, significa homem do campo. E homem do campo era porque as pessoas naquela época viviam como? Viviam da natureza, de plantar e de colher. Então cultuavam a deusa mãe, a deusa terra. E até hoje, os tempos de hoje, a maior parte das pessoas que cultuam no paganismo ou no neopaganismo vem baseado nisso. E neopaganismo é basicamente o novo paganismo, o paganismo moderno. E antes que eu esqueça, eu vou indicar para vocês 4 livros muito bons. Em primeiro lugar, eu quero indicar o livro A História da Bruxaria. Ele é um livro bem mais teórico, ele é escrito de forma bem mais didática, porém é um livro muito bom. Ele é um livro que explica muita coisa e eu aconselho que vocês leiam. Aí tem também o livro O Grimório das Bruxas. Esse livro é muito lindo, ele é da Dark Side. Inclusive eu vou comprar ele, como eu expliquei, se vocês quiserem ver unboxing, eu mostro tudo pra vocês. Aí tem também O Caliban e a Bruxa. Nossa, esse livro é realmente muito bom. Ele também tem uma leitura mais didática, porém é muito bom. E tem As Bruxas, que tá mais voltado para caça às bruxas de Salem. Então essas são as minhas indicações de livros. Eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem, como eu disse, unboxing, vocês vão ver por aqui. É só deixar nos comentários ou falar para mim lá no meu Instagram. E quando vocês forem até o Instagram, vocês podem notar que eu vou ter um destaque lá. E nesse destaque tem várias telas de bloqueio, que normalmente eu coloco relacionada aos vídeos que eu pus aqui. Quando eu gravei vídeo sobre o Fred Krueger ou sobre o Jason, eu sempre coloquei imagens lá para vocês salvarem. E não é diferente com esse vídeo. Coloquei várias imagens relacionadas à bruxaria e bruxas e esse tipo de coisa. E vocês podem salvar para ter aí se vocês curtem esse assunto. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e até o próximo!